Boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer muito o convite, Nancy e o Senji. É um grande prazer de falar aqui hoje para vocês, de falar com os colegas aqui também. Eu vou começar um pouquinho dizendo de onde que eu estou falando. Por que é um francês? E qual francês? Engenheiro? Sou engenheiro. Quem é esse francês falando aqui? Quando eu cheguei no Brasil, 13 anos atrás, um dos meus primeiros encontros foi no Comitê Guaíba. Trabalhei na França há 5 anos numa agência de bacia, como técnico, como engenheiro na agência de bacia. Depois fui 2 anos trabalhar na África como conselheiro do diretor de recursos hídricos de um país que se chama Burkina Faso, que é do país do tamanho do Rio Grande do Sul, Fernando. Eu era conselheiro de um cara que nem tu. Depois cheguei no Brasil e descobri que existia comitês de bacia também no Brasil. Fui para o Comitê Guaíba, a Nancy era presidente do Comitê Guaíba. Encontrei também o Graci. Alguns meses depois fui convidado, foi na ABES, na época, a dar uma palestra sobre o sistema francês de recursos hídricos. Aprendi muito com vocês aqui. Já falei muito sobre minha experiência na França. Eu terminei 2 anos atrás uma tese que não foi na engenharia, foi na antropologia social, aqui na URGS. Porque a partir dessa experiência da França, de 5 anos como engenheiro numa agência de bacia, dessa experiência da África, de 2 anos como conselheiro de um diretor de recursos hídricos, eu fiz para mim mesmo o diagnóstico que a formação que eu tinha recebido na França de engenharia padecia de lacunas. Não tinha tido nenhuma disciplina de ciências humanas na minha formação de engenheiro. E no meu trabalho na agência, no meu trabalho na África, não conseguia cumprir minhas missões sem me confrontar a problemas humanos bem maiores do que os problemas técnicos. E nem tinha os conceitos para entender os problemas que eu enfrentava. Então foi a razão pela qual eu fui aqui no Brasil estudar ciências sociais e depois antropologia. Então, de onde que eu estou falando? Do percurso de um francês que veio para o Brasil, da engenharia para a antropologia, e trabalhar o tempo todo com recursos hídricos. Então, essa é a experiência que eu quero tentar passar um pouco para vocês, a partir das falas dos colegas. Eduardo, esse desafio de trazer algumas coisas da França, eu estou cumprindo essa viagem com uns brasileiros à França, que organizei, co-organizei alguns meses atrás, para conhecer os detalhes de algumas coisas do funcionamento. Eu estou muito feliz de ver que está resultando em frutos já, em ideias, muitas conversas que estão se tornando realidade, muitos parceiros. É importante dizer que quando se fala em cooperação internacional, tem que saber que não se aprende nunca com a experiência dos outros. Quando a gente cria filhos, a gente sabe disso. Os filhos não vão aprender com nossa experiência. Eles vão ter que ter a própria experiência deles. Na cooperação é a mesma coisa. O Brasil, Rio Grande do Sul, não vai aprender com o que se faz na França. Vai aprender com o que se faz aqui. Para que serve, então, essa cooperação internacional? Serve como espelho. Numa outra experiência, num outro contexto, a gente está se enxergando a si mesmo, vendo uma outra realidade, vendo como os outros fazem nesse contexto que é outro. Isso é uma ferramenta muito poderosa para pensar sobre nossa realidade. Só que pensar sobre nossa realidade com outros olhos, com olhos novos. Nossos olhos viram olhos novos para pensar nossa realidade. Então é nesse espírito que a gente está trabalhando com cooperação internacional. Então, sim, acho que sim, a gente está cumprindo essa função de tentar trazer o que tem de bom nas experiências que as pessoas acham que pode servir para eles, sim. Eu estou muito feliz de ouvir também que o Ministério Público, que é o mundo judicial de maneira geral, que é fundamental na gestão de recursos hídricos, que é fundamental na gestão de desastres, tenha como interlocutor os comitês de bacia. Eu acho que isso realmente, acho que queria parabenizar essa postura, que eu acho que é a fonte de muitos processos muito importantes e interessantes.
Para estruturar um pouco essa minha fala, queria, pensando um pouco no que foi falado, contar um pouquinho como que aconteceu na França essa questão de agências e de cobrança, que acho que pode ser interessante para pensar o processo atual aqui no Rio Grande do Sul. Na década de 60, foram criadas as agências primeiro e depois os comitês. Né? Portanto, o contrário do que se fez aqui. Foram criadas na França, 6 agências de bacia, agências financeiras de bacias, que se chamavam na época, que eu não chamo mais de agência de bacia, que é uma tradução errada. Eu chamo de agências de região hidrográfica, né? Que é a escala pertinente, né? E a escala da região hidrográfica. Em termos de tamanho, mais ou menos são do tamanho das nossas 3 regiões hidrográficas do Rio Grande do Sul. A região hidrográfica do Guaíba, a região hidrográfica do litoral, a região hidrográfica do Uruguai, estão de um tamanho parecido com as agências, né, com as regiões hidrográficas da França. E também, em termos de coerência, essas 6 agências de região hidrográfica da França foram montadas por engenheiros. Engenheiros franceses, uns corpos de engenheiros criados pelo Napoleão, já mais de 200 anos atrás, engenheiros muito fortes na administração do país. A engenharia na França é o forte da administração pública. E esses engenheiros pensaram a França em 6 regiões hidrográficas, pensando na coerência do todo. Na região hidrográfica do Guaíba não tem como ter 9 agências, como tem 9 comitês, 8. 9. Não, tem que ter uma agência, porque uns dependem de outro. Os comitês, o comitê do Lago Guaíba depende de todos os outros. A gente sabe disso. Depois, no momento de criar a cobrança foi criada numa lógica de não repetir o sistema de comando-controle. A cobrança não ia ser uma coisa vindo de cima, se impondo, para obrigar as pessoas a atuar numa determinada maneira, como faz a lei, como faz o sistema de fiscalização ambiental, comando-controle. Não. A lógica da cobrança era uma lógica, pelo contrário, de associar os atores à gestão da água. E nas discussões na Assembleia Legislativa, no Senado, sobre a lei de 64, é muito claro como o Estado chegou com a proposta de criar agências. Os senadores, que muitos deles eram tão bem prefeitos pelo sistema francês, não aceitaram. E no fim das contas, o compromisso são: vamos criar as agências sim, mas vamos criar uns comitês que vão garantir que esses prefeitos, os usuários da água, vão ter a última palavra sobre os valores de cobrança. Não o Estado que vai determinar o quanto se paga. Somos nós, prefeitos, agricultor, industrial, usuários da água. Então a lógica foi essa. E dessa maneira que aconteceu, e dessa maneira que funcionou. Nos primeiros anos as pessoas se estranharam, mas teve muito trabalho de consulta, de negociação. Na França, na década de 60, era um pouco como Porto Alegre hoje, de ver que a água que está chegando não está com a qualidade aceitável. Está comprometendo o desenvolvimento econômico de Paris, da capital. Daqui a pouco tinha escassez de água, escassez qualitativa, quantitativa em Paris. O consumo estava aumentando, a qualidade da água estava baixando, a vulnerabilidade estava aumentando, as curvas de disponibilidade e de consumo iam se cruzar muito em breve. Então, por isso que as agências foram essenciais e que os atores da água e os prefeitos e a Prefeitura de Paris, secretário na época, que não era de meio ambiente, mas quem cuidava da água, de Paris, participava do comitê. E esse grupo determinou que sim, precisava investir, e que para investir precisava sim pagar uma cobrança. Então pagará uma cobrança. A agricultura não pagou durante 20 anos, mas foi esse comitê que decidiu que a agricultura não ia pagar. E tinha razões para isso. A agricultura não tinha de onde pagar, os outros tinham. E também a agricultura tinha outros caminhos para poder, dentro do seu próprio processo, avançar em melhor gestão da água.
O agricultor na França, como em qualquer lugar do mundo, muitas vezes é quem melhor conhece o meio ambiente, quem melhor conhece os rios. Eles trouxeram esse conhecimento. Na França, como em outros lugares do mundo, também o modo de produção e o sistema de produção impõem para a agricultura uma necessidade de rentabilidade, de determinadas técnicas que não são compatíveis com o que o agricultor acredita. Como que lida com isso? Botando uma cobrança? Não. Como que lida com isso? A única cobrança que está funcionando bem hoje, 50 anos depois, e olha lá, está funcionando mais ou menos bem na agricultura, é uma cobrança que é por saco de agrotóxico vendido, em função da nocividade e da toxicidade do produto. O agrotóxico mais nocivo para a saúde e para o meio ambiente tem uma taxa grande. E quem paga a cobrança não é o agricultor, é o comerciante. Claro que repercute depois no preço do produto. Então o agricultor vai escolher um pouco o produto em função da nocividade que eles têm. É muito baixa ainda essa cobrança. Mas a gente não cobra do agricultor, a gente cobra da fonte. Quem produz é quem vende o produto. É isso que está funcionando. E em termos de associação dos agricultores, a história, tanto na França como em outros países, estou pensando nos Estados Unidos, por exemplo, que estão muito mais avançados, é muito mais de programa de pagamento por serviços ambientais, onde considera, aqui no Brasil também, um agricultor como um produtor de água. Então vamos fazer com que esse produtor de água produza uma água de qualidade. Como que ele vai fazer para isso? Ele vai ter que cercar uma nascente, que perder uma área que era produtiva, então vamos indenizar ele por isso. Vamos pagar para ele produzir essa água. Estamos recebendo essa água. E se Eduardo tem um exemplo do meu conhecimento de programa de pagamento por serviços ambientais no Rio Grande do Sul, está na página do programa Produtor de Água da Agência Nacional de Água, está ali um mapa do Brasil, e tem um exemplo aqui no Rio Grande do Sul desse programa federal, que é na Bacia do Rio Pardo, o pessoal da Unisc que está tocando esse programa. Então, não fui visitar. Veracruz, isso. Mas acho que são exemplos que são exemplos muito bons e muito inspiradores para repetir. Vendo minhas ideias do que eu não posso esquecer de falar em função do que foi falado ali. Na questão da cobrança e dos comitês, na França foi 6 regiões hidrográficas que foram definidas em função de critérios técnicos dos engenheiros e também de critérios financeiros, de ver uma agência com tamanho suficiente para poder ter uma capacidade técnica. Não existia tantos técnicos na França, se for dividir em 64 os técnicos em 20 agências, ia ter muita pouca gente nas agências. Então, com 6 agências, tinha um tamanho crítico, que era ideal naquela época. É interessante de ver como no Brasil esse processo inspirado na experiência francesa foi implementado por um caminho muito diferente, muito típico daquela época da sociedade brasileira. Uma época final dos anos 80, anos 90, uma redemocratização do país, umas mobilizações locais. Nos Sinos foram as pessoas daquela bacia, no Gravataí também, que pensaram, temos que fazer alguma coisa, o que a gente vai fazer? Como que fazem os outros? Vamos olhar, vamos ter ideias. Esse modelo de comitê é interessante, vamos tentar montar um comitê então. Todo mundo se juntou, montaram um comitê, com uma convergência entre iniciativas locais, de atores locais, e de técnicos também do Estado. Mas foram a partir de políticas locais que se criaram os 26 comitês que a gente tem hoje no Rio Grande do Sul. E esses 26 comitês têm uma história, cada um, muito diferente. Tem uma
participação, queria só perguntar aqui, quantos de vocês são ou já foram membros de um comitê de bacia? É uma riqueza. É uma riqueza. Na França isso não aconteceria nesse tipo de palestra. Que os comitês são bem menos em ligação com a sociedade, eu diria. São bem mais afastados da sociedade. Tem que pensar, tem mais de 20 anos, 30 às vezes, que a cada mês ou cada 2 meses tem entre 20 e 30 pessoas, às vezes, que se reúnem para falar sobre recursos hídricos nesse estado. Que riqueza! Quantas discussões! Agora, o problema aqui é como, a partir dessas mobilizações, pode, primeiro, criar uma agência. Criar uma agência quer dizer parar de trabalhar com um grupo que trabalha junto há muito tempo, mas passar para uma outra dimensão. Uma dimensão que é assustadora. Uma dimensão que é uma instituição. A gente era uma ONG. Um comitê hoje, mesmo que não seja, tem um funcionamento muito mais parecido na prática, como o funcionamento de uma organização não governamental. São lógicas muito pessoais, depende muito das oportunidades que se apresentam ou que não se apresentam. Não funciona como uma instituição do Estado. Agora, uma vez que as agências vão ser criadas, Fernando, vai mudar. Vai mudar. As discussões vão ser muitas discussões financeiras também. Então, o perfil também dos membros vai mudar. Quem está hoje nos comitês, como que vai se ver com essa mudança? Como vai se dar essa mudança cultural, esse salto? É muito mais fácil construir a partir de cima e descer para a base do que construir a partir da base e juntar. Eu diria, pensando na região hidrográfica do Guaíba, conheço um pouquinho. Acho que eu participei pelo menos de uma reunião de cada um dos 9 comitês, alguns muito mais, da região hidrográfica do Guaíba. Mas todos, pelo menos uma vez, participei de uma reunião. São fortalezas pequenas. As pessoas construíram umas barreiras para se proteger dos outros, para defender seu rio. Como vai se permitir, a partir disso, construir uma dinâmica de região hidrográfica? Fernando, isso vai cair no teu colo. Mas eu acho que uma coisa importante nesse processo de gestão de recursos hídricos, isso é um exemplo bom que a gente pode se espelhar na experiência francesa, é que se constrói baseado na confiança no outro. Dentro de um comitê, uma confiança nos outros atores. Eu vou fazer a minha parte, mas ele não vai fazer a parte dele. Não, isso não pode funcionar dentro de um comitê. Essa confiança se constrói. Então, na escala da região hidrográfica, quando vão se construir as agências, também vai ter que ser na confiança entre os comitês. Enxergar o outro não como concorrente, mas na região hidrográfica não tem jeito. Vai se recuperar a gestão dos recursos hídricos, vai ter uma gestão na escala da região hidrográfica com benefícios para todos, só se todos os comitês participarem. Então, acho que isso é. Eu vou terminar fechando um pouco o ciclo França-Brasil. Agora, na França, uma das coisas que a gente achou mais interessante na visita que a gente organizou para alguns colegas do Brasil, e não só colegas daqui, teve conosco colegas da AGEVAP, no Paraíba do Sul, das bacias do PCJ, a gente já foi também para o Ceará, porque aprende com as experiências da França, mas aprende antes de tudo com as experiências de cobrança e de agência que tem no Brasil. Eu acho que isso seria a base. O que a gente achou de mais interessante é como que faz para implementar os planos de bacias. Daí eu vou responder de novo numa indagação, que acho que o Eduardo começou tua fala com essa questão do plano do Gravataí. E lá não tem uma distinção tão forte entre elaboração e implementação. Os prefeitos são 50% dos membros dos comitês de bacia. Não estou falando dos comitês de região hidrográfica. Estou falando dos comitês de bacias, que se chama SAGE na França, para quem conhece, que são estruturas menores, mais comparáveis. 50% são prefeitos ou representantes do prefeito, que têm uso do solo
na mão deles, que tem a capacidade de tocar projetos, portadores de projetos, os prefeitos. E lá, os planos de bacia são elaborados já fechando os acordos entre os parceiros que vão tocar o plano. Um plano são dezenas ou centenas de pequenos projetos e de coisas que vão acontecer. Essas amarrações de quem vai financiar, quem vai fazer, como, associando quem, quando, com qual dinheiro, essas amarrações, no exemplo da França, estão sendo feitas no próprio processo de elaboração do plano. É muito difícil pegar um plano numa gaveta e tirar ele e dizer que ele tem que ser implementado. É muito difícil. Mas pensar um plano já... vamos escrever aqui no plano só o que a gente sabe que nós mesmos vamos poder implementar, daí é um outro processo. E que permite, no longo prazo, que tudo isso leva tempo, construir essa confiança. Então, um pouco essa, eu acho, a mais importante lição que a gente está trazendo da França para pensar gestão de recursos hídricos. Tá. Não queria parar, que tem muito mais para falar, mas o tempo esgotou. Agradeço muito.